Vocês estão prontos? Ótimo, boa tarde a todos. Como estamos? Bom ver todos vocês. Tenho alguns anúncios para fazer hoje. No dia 14 de abril, o presidente Trump receberá o presidente Bukele de El Salvador para uma visita oficial de trabalho aqui na Casa Branca. Casa Branca. Eles discutirão a parceria de El Salvador no uso da prisão Supermax para membros da quadrilha La Trend de Aragua e MS-13 e como a cooperação de El Salvador com os Estados Unidos se tornou um modelo para outros trabalharem com isso. Administração. Em 17 de abril, o presidente Trump receberá a primeira-ministra Giorgia Meloni da Itália para uma visita de trabalho oficial na Casa Branca, enquanto... Bem, os pensamentos do presidente também permanecem com as famílias e comunidades que estão passando por perdas devastadoras devido às tempestades severas e inundações que afetaram vários estados no centro. O presidente dos Estados Unidos, Trump, aprovou declarações de emergência para Arkansas, Kentucky e Tennessee, permitindo que a FEMA forneça assistência federal, como equipamentos e recursos para apoiar os oficiais de resposta a emergências estaduais e locais que estão liderando essa resposta no... Ontem à noite, a Suprema Corte entregou uma enorme vitória legal para a administração Trump e nos permitiu continuar removendo invasores terroristas estrangeiros sob a Lei de Inimigos. Este foi um golpe contra um juiz de distrito de baixo nível, de esquerda e desonesto, que tentou incessantemente impedir o presidente Trump de usar seus poderes constitucionais fundamentais como chefe do ramo executivo e como comandante em chefe. O mais alto tribunal do país deixou claro que o presidente dos Estados Unidos tem o poder de proteger a nossa pátria e remover à força terroristas estrangeiros que representam uma grave ameaça às famílias e comunidades. Obrigada à Suprema Corte por defender o Estado de Direito e proteger a Constituição. Nossa mensagem para o monstro La Trend de Aragua e os terroristas da MS-13 que ainda estão escondidos ilegalmente em nosso país é clara. Deportem-se agora ou serão presos e enviados de volta ao seu país de origem. Sobre outro assunto, o histórico anúncio da liberação na semana passada pelo presidente Trump tornou muito claro que a era de rendição econômica americana é sobre o presidente Trump não vai mais permitir que trabalhadores e empresas americanas sejam lesados por práticas comerciais tolas que enviaram milhões de empregos bem remunerados para fora e esvaziaram comunidades em todo o país. É a América em primeiro lugar o tempo todo. E apesar do alarmismo da mídia, o mundo está claramente respondendo ao presidente Trump. Abordagem. Apenas ontem, o presidente Trump realizou uma reunião bilateral com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aqui na Casa Branca. O primeiro-ministro se comprometeu a eliminar imediatamente o déficit comercial dos Estados Unidos com Israel e remover suas barreiras comerciais. A abordagem proativa de Israel deve servir como um modelo para o restante do mundo. Também ontem, o presidente conversou com o primeiro-ministro do Japão, que também quer negociar. O presidente também falou com o presidente interino da Coreia do Sul, manhã. Ele encarregou o secretário Benson e o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, de liderar estes conversações. No total, desde o anúncio do Dia da Libertação, quase 70 países já procuraram o presidente para iniciar uma negociação. Os países estão se desdobrando para reformar suas práticas comerciais injustas e abrir seus mercados livremente para o nosso país. Por quê? Porque esses países respeitam muito o presidente Trump e o puro poder do mercado americano. Esses países percebem que ficaram extremamente ricos nas últimas décadas ao impor tarifas substanciais sobre produtos fabricados nos Estados Unidos e barreiras não monetárias ridículas para bloquear produtos americanos. Indústria. O jogo acabou. Presidentes americanos do passado ficaram quietos e deixaram isso acontecer, mas o presidente Trump defendeu o nosso país e está dizendo não mais. A mensagem do presidente tem sido simples e consistente desde o início. Para os países ao redor do mundo, tragam-nos suas melhores ofertas e ele irá ouvir. Os acordos só serão feitos se beneficiarem os trabalhadores americanos e abordarem o devastador comércio de nossa nação. Déficits. A América não precisa de outros países tanto quanto outros países precisam de nós. E o presidente Trump sabe disso. Ele vai usar a influência dos nossos mercados e do nosso país em benefício das pessoas que ele jurou representar. Por outro lado, países como a China, que escolheram retaliar e tentar dobrar o tratamento inadequado dos trabalhadores americanos, estão cometendo um erro. O presidente Trump tem uma espinha de aço e ele não vai ceder. E a América não se dobrará sob o seu liderança. Ele é guiado pela firme convicção de que a América deve ser capaz de produzir bens essenciais para o nosso próprio povo e exportá-los para o resto do mundo. Uma América forte não pode ser totalmente dependente de países estrangeiros para nossa comida, medicamentos e minerais críticos, e a América deve sempre manter um suprimento de defesa robusto.
Cadeia. Repriorizar e fortalecer nossa indústria manufatureira são questões essenciais de segurança nacional e econômica da maior importância para o presidente Trump. Ao focar em impulsionar a internalização da manufatura americana, o presidente já está cumprindo sua promessa de inaugurar uma era dourada econômica para o nosso país. Basta olhar para o relatório de empregos de sexta-feira, que superou as expectativas pelo segundo mês consecutivo. A economia americana acrescentou 228 mil empregos, quase 100 mil empregos a mais do que os economistas previram, e o quarto maior mês para o crescimento de empregos no setor privado nos últimos 2 anos. Houve também um aumento acentuado em transporte, construção e armazenamento, emprego, e em apenas 11 semanas, o presidente Trump garantiu mais de 1,5 trilhões de dólares em investimento do setor privado. Isso é meio trilhão de dólares a mais do que Joe Biden garantiu em toda a sua período. Este investimento recorde do setor privado criará aproximadamente 350 mil empregos americanos e crescentes. Se você somar todas as promessas de investimento de governos estrangeiros, o presidente Trump garantiu incríveis 5 trilhões em investimentos totais. Nos próximos meses, a agenda econômica pró-crescimento do presidente Trump será totalmente concretizada. O maior esforço de desregulamentação da história americana está em andamento. Burocracia desnecessária, onerosa e custosa está sendo eliminada por todo este governo federal todos os dias, reduzindo custos e impulsionando massivamente pequenas empresas. Até agora, o esforço de desregulamentação do presidente Trump já economizou aos americanos mais de 180 bilhões de dólares, equivalente a 2.100 dólares por família de 4 pessoas. O plano de energia perfurar do presidente, que ele discutirá mais tarde esta noite na Sala Leste, está aproveitando a abundância de recursos naturais sob nossos pés para gerar eletricidade mais acessível, gás barato e novos empregos de qualidade. Tudo isso se combinará para acabar com a crise do custo de vida imposta por Biden, que absolutamente esmagou os americanos. Famílias. Sob o governo do presidente Trump, a indústria de energia americana liderará o mundo no próximo século, oferecendo preços mais baixos e fortalecendo significativamente a posição econômica do nosso país. Sob a direção do presidente, os republicanos no Congresso estão trabalhando rapidamente para aprovar um grande e belo projeto de lei, que também incluirá o maior corte de impostos da história americana. Como o presidente Trump disse, a Câmara deve aprovar esta resolução orçamentária rapidamente. Aqui em nossa nova bancada de mídia hoje, temos Jasmine Wright, a repórter da Casa Branca para o Notice. Notice é um site de notícias sem fins lucrativos e apartidário que foi lançado no início de 2024. Eles conquistaram milhões de leitores em todo o país. Desde então, o objetivo da redação é tanto informar os leitores quanto treinar a próxima geração de jornalistas de política e políticas públicas. Eles também fazem parceria com redações estaduais para dar às comunidades locais mais conhecimento sobre o que seus representantes estão fazendo em Washington, Distrito de Colômbia. Com isso, por favor, comece, Jasmine. Muito obrigado, Caroline. Tenho algumas perguntas para você. A primeira é, você pode explicar a evolução da Casa Branca de isso não é uma negociação sobre tarifas para os países devem nos propor e iniciar negociações sobre tarifas? Claro. Como o presidente disse ontem, Jasmine, ambas as coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e é uma posição inegociável que os Estados Unidos enfrentaram uma crise de segurança nacional e econômica devido às práticas comerciais injustas de países ao redor do mundo. Quanto ao presidente, eu mantive essa posição. Toda a administração sempre disse que o presidente Trump está disposto a retomar o telefone e conversa. E o presidente se reuniu com sua equipe de comércio esta manhã e os instruiu a fazer acordos comerciais sob medida com cada país que ligar para essa administração, para fechar um acordo e ouvir. E cada um desses acordos comerciais deve ser sob medida e único com base nisso. Mercados do país, com base nas exportações desse país, nas importações aqui nos Estados Unidos da América, o que faz mais sentido para o trabalhador americano e para a nossa indústria. O presidente está focado em colocar a América em primeiro lugar. Então, a evolução não foi considerada ou determinada pelo tipo de tumulto no mercado de ações? Isso não fez parte da consideração para começar a fazer essas negociações e acordos de forma alguma? Novamente, eu rejeitaria que houvesse uma evolução. No primeiro dia, dissemos que o presidente sempre atenderá o telefone para outras nações e outras empresas que ligarem para essa administração. O presidente sempre tem ouvidos atentos e é um fato inegociável que os Estados Unidos enfrentaram uma crise de segurança nacional e econômica por muitas décadas e o presidente Trump é apenas o primeiro a abordar isso. E, por último, como as negociações irão mudar o quanto de receita a Casa Branca planeja arrecadar com as tarifas? Bem, isso ainda está para ser visto, mas como o presidente disse, as tarifas recíprocas que continuarão em vigor enquanto esses acordos são negociados e em andamento, gerarão trilhões de dólares em receita para os Estados Unidos. E isso é duplo. O presidente quer trazer empregos de volta para os Estados Unidos da América. Ele quer impulsionar nossa indústria de manufatura. Ele também quer enfrentar esses déficits esmagadores com quase todos os países ao redor do mundo.
Jack. Obrigado, Caroline. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, alertou que algumas dessas negociações podem levar meses, que poderíamos estar fazendo isso até abril, maio e junho. Então você teve Kevin Hassett dizendo que vai ser preciso muito para o presidente colocar a assinatura dele na linha, porque ele quer garantir que haja um bom acordo para a América. O presidente está operando com algum tipo de cronograma ou prazo para quando ele quer que isso seja concluído? Bem, nós sempre nos movemos na velocidade Trump aqui na Casa Branca, que é incrivelmente rápida. Eu sei que todos vocês sabem disso por cobrir essa Casa Branca dia a dia. O presidente gosta de fazer as coisas acontecerem, mas ele está muito focado em assegurar que esses acordos sejam bons para o trabalhador americano, são bons para a manufatura americana e, novamente, que enfrentem esses déficits esmagadores com esses países. Todas as opções estão na mesa para cada país, mas, novamente, serão acordos sob medida, não serão acordos prontos para uso, como o presidente o tem chamado assim, e ele orientou toda a sua equipe de comércio a fazer parte desse esforço. Isso inclui o secretário Bessent e nosso diretor econômico nacional, Kevin Hassett. Também inclui o secretário Lutnick, Peter Navarro, toda a equipe de comércio, Jameson Greer, que estava no Capitólio hoje. Todos que estavam envolvidos nessa incrível e justa agenda de comércio recíproco continuarão envolvidos na negociação desses acordos. E então ontem o Goldman Sachs divulgou uma nota de pesquisa. Colocou as chances de uma recessão em 45% nos próximos 12 meses, acima dos 35%. Mas Peter Navarro garantiu ontem à noite que não haverá recessão. O presidente concorda com ele nisso? Sei que o presidente no passado foi cauteloso em fazer declarações definitivas sobre isso. Posso falar pelo presidente e posso falar pelo otimismo que ele vê em nossa economia todos os dias. Novamente, quando você fala sobre os esforços massivos de desregulamentação que estão acontecendo em todos os setores, quando você fala sobre como os preços do petróleo estão caindo, os preços do gás estão caindo, os preços agrícolas estão caindo, estamos reduzindo os custos para o trabalhador americano, para o consumidor americano. Também vemos trilhões de dólares em investimentos entrando neste país todos os dias e estamos trabalhando arduamente agora na parte das tarifas da agenda econômica do presidente. Mas não se esqueçam, o próximo passo são os cortes de impostos. E estamos contando com o Capitólio para realizá-los, os maiores cortes de impostos da história. Isso significa que sem esses cortes de impostos, a probabilidade de uma recessão é maior? Não, isso não foi o que eu disse. Estou apenas dizendo para estar ciente da abordagem econômica do governo como um todo, que essa administração está tomando todos os dias. Claro, vá em frente. Obrigado, Caroline. Você acabou de dizer que uma das razões por que essas tarifas estão sendo implementadas, o efeito é que alguns países têm explorado os Estados Unidos, mas algumas tarifas miram países como Madagascar, Bangladesh, com níveis de pobreza muito altos. Então, você pode explicar como o presidente quer corrigir o déficit com esses países? Há um plano, por exemplo, para assegurar a indústria têxtil pela qual esses países são conhecidos? Apenas, pode ser específico sobre aqueles, países de baixa renda? Claro. Bem, em primeiro lugar, as tarifas recíprocas que foram implementadas por país foram focadas na tarifa monetária que esses países impuseram aos Estados Unidos, mas também nas barreiras tarifárias não monetárias e nas regulamentações, por assim dizer, que foram implementadas ao longo dos anos, dificultando a exportação dos Estados Unidos para esses países. Esses foram números muito cuidadosamente elaborados. Houve também uma tarifa básica de 10% em todos os aspectos, como você sabe. Seguindo em frente, o presidente falará com qualquer país que atender o telefone para ligar. E posso dizer a você, os telefones têm tocado sem parar, querendo falar com essa administração, este presidente e sua equipe de comércio, para tentar fazer um acordo. E é porque o mundo sabe que precisa dos Estados Unidos da América. Eles precisam dos nossos mercados. Eles precisam dos nossos consumidor. O presidente tem muita influência ao seu lado porque ele tem a melhor economia e o melhor país do mundo que ele lidera, e ele sabe disso, e já era hora de finalmente termos um presidente que usa essa vantagem econômica para beneficiar os trabalhadores americanos, e é isso que o presidente está tentando fazer. Maggie? Caroline, obrigado. O presidente endossou algo que Howard Levitt disse na televisão neste fim de semana, que foi que o exército de milhões e milhões de seres humanos apertando pequenos parafusos para fazer iPhones, que esse tipo de coisa vai se mudar para os Estados Unidos? Isso, como o presidente imagina a mudança da manufatura? E se sim, quanto tempo isso levaria, aproximadamente? O presidente deseja aumentar o número de empregos na indústria manufatureira aqui nos Estados Unidos da América, mas ele também está de olho em tecnologias avançadas. Ele também está examinando a IA e campos emergentes que estão crescendo ao redor do mundo e nos quais os Estados Unidos precisam ser líderes também. Então, há uma variedade de empregos diversos, empregos manufatureiros mais tradicionais, como você mencionou, mas também empregos em tecnologias avançadas. O presidente está analisando todos eles. Ele quer que voltem para casa. Mas iPhones, especificamente, é algo que ele acha que é o tipo de tecnologia que pode mover-se para os Estados Unidos? Absolutamente. Ele acredita que temos a mão de obra, temos a força de trabalho, temos os recursos para fazê-lo. E como você sabe, a Apple investiu 500 bilhões de dólares aqui nos Estados Unidos. Então, se a Apple não achasse que os Estados Unidos poderiam fazer isso, provavelmente não teria investido essa grande quantia. Helena? Oi, Caroline. Está claro que o presidente chamou a atenção do mundo com essas tarifas. Ele está considerando
de alguma forma, adiar a imposição de algumas delas antes do prazo ou talvez mais tarde, você sabe, revertê-las porque está tendo essas negociações e bons diálogos com outros líderes? O presidente foi questionado e respondeu isso ontem. Ele disse que não está considerando uma extensão ou um atraso, eu falei com ele antes dessa reunião. Esse não era o estado de espírito dele. Ele espera que essas tarifas entrem em vigor. E você disse algo muito importante, Helena, na sua pergunta. Você disse que o presidente capturou a atenção do mundo. Absolutamente, ele capturou. E já era hora de termos um presidente na Casa Branca que está alertando o mundo e colocando o povo americano em primeiro lugar e, novamente, está usando a influência dos Estados Unidos para negociar bons acordos comerciais. Eu posso... Só uma rápida continuação. Houve algumas discussões públicas entre Elon Musk e o assessor de comércio do presidente Peter Navarro sobre algumas dessas tarifas. Musk chegou a chamar Navarro hoje de, cito, mais burro que um monte de tijolos. Você está, ou a administração, o presidente, de alguma forma preocupado que isso esteja talvez impactando a compreensão do público sobre essas tarifas? Pode estar atrapalhando a mensagem sobre isso? Não, veja, esses são, obviamente, dois indivíduos que têm visões muito diferentes sobre comércio e tarifas. Meninos serão meninos e deixaremos que continuem suas disputas públicas. E vocês todos devem ser muito gratos por termos a administração mais transparente da história. E acho que isso também reflete a disposição do presidente em ouvir de todos os lados, pois ele tem pessoas nos níveis mais altos deste governo nesta Casa Branca que têm opiniões muito diversas sobre questões muito variadas, mas o presidente leva todas as opiniões em mente, então ele toma a melhor decisão com base nos melhores interesses do público americano. Diana? Obrigado, Caroline. No Truth Social hoje, Trump estava falando sobre negociações tipo balcão único com líderes estrangeiros, sabe, trazendo líderes para os Estados Unidos, para Washington, e conversando com eles sobre tarifas, mas também outros tópicos. Então, isso faz parte da sua estratégia, trazer os líderes a Washington e tentar fechar acordos, você sabe, além das tarifas, também em questões de política externa. Acho que o presidente, novamente, terá uma abordagem feita sob medida para cada país e, se isso significa discussões sobre ajuda externa, sobre nossa presença militar nesses países, como essas tropas são financiadas, vir à mesa, isso pode ser parte da negociação nessas negociações econômicas. Mas é a equipe econômica do presidente que irá liderando essas. Essas são negociações de tarifas e comércio. E sim, serão uma parada única para cada país, serão, como o presidente disse, novamente feitas sob medida, não de prateleira, para cada país, com base nas necessidades da América. E você pode Jay, como confirmar... você está? Obrigado. Aqui é Cara da Lindsay TV. Então, o presidente Trump designou o Trem de Aragua como uma organização terrorista estrangeira e deportou seus membros, enquanto também tomou medidas para restringir o petróleo da Venezuela, exportações. A administração está preparando ações militares ou econômicas adicionais contra a Venezuela e o regime de Maduro. E minha segunda pergunta é sobre a juíza da Suprema Corte, Amy Coney Barrett. A administração tem algum comentário sobre sua decisão de ir com os liberais e realmente ir com o Trem de Araguas? Essa é a mesma juíza que, na verdade, se posicionou contra reféns de 6 de janeiro no ano passado. Então, a administração tem algum comentário? Eles estão decepcionados com a justiça da Suprema Corte, Amy Coney Barrett? Para a sua primeira pergunta, não tenho nenhuma ação para divulgar em relação à Venezuela. O presidente impôs tarifas secundárias ao regime Verduro Maduro, e à Venezuela, na forma de petróleo, o que obviamente terá um efeito devastador no regime Maduro. E esse é o efeito pretendido por essa administração. Quanto à justiça que você mencionou, quanto à Suprema Corte, já fizemos nosso. Sentimentos muito claros. Acreditamos que esta foi uma vitória maciça. Certamente gostaríamos que fosse uma decisão de 9-0, porque acreditamos firmemente que o presidente estava completamente dentro de sua autoridade constitucional. E a Suprema Corte deixou isso muito claro ontem à noite e colocou o juiz Boasberg em seu devido lugar. Pedimos à Suprema Corte que controlasse esses juízes que estão agindo como ativistas judiciais, não como verdadeiros árbitros da verdade. E a lei. E foi exatamente isso que vimos o Supremo Tribunal fazer ontem. Christian, obrigado. Obrigado, Caroline. Agora que as tarifas recíprocas do presidente estão aqui entrando em vigor amanhã, qual é o status do RC? Quando é que eles vão realmente começar a arrecadar receita? E isso será incorporado sob a CBP ou em outro lugar completamente? É algo que o secretário Lutnick assumiu, então eu recomendo que você consulte o Departamento de Comércio. Mas é algo em que ele e o presidente acreditam fortemente e é uma promessa que eles pretendem cumprir com o povo americano. E então, muito rapidamente, você pode explicar por que o presidente optou por enviar o secretário Hegseth para a transferência digna na semana passada, em vez de comparecer ele mesmo? Claro, o secretário Hegseth estava presente para representar a administração. O presidente expressou suas condolências a essas famílias, assim como eu fiz deste pódio, Shelby. Obrigado. O representante comercial do presidente disse aos senadores esta manhã que o presidente não pretende fazer exceções para produtos e empresas em relação às tarifas.
mas a administração consideraria mudar essa posição caso começassem falências entre empresas dos Estados Unidos que dependem do comércio com a China? Não vou me adiantar ao presidente sobre quaisquer isenções ou sua decisão sobre isso. Deixarei isso para ele. Mas, novamente, estamos analisando isso país por país e com base nas necessidades do povo americano e da força de trabalho americana. E mais uma. Você pode nos explicar como este plano de tarifa específico foi decidido e qual conselheiro o sugeriu? O plano de tarifas recíprocas foi um plano discutido por toda a equipe de comércio do presidente ao longo de muitas reuniões e o presidente finalmente decidiu qual caminho seguir. Algumas propostas foram apresentadas ao presidente, houve debate e discussão e o presidente tomou sua decisão. E como você viu de forma bastante pública, toda a equipe de comércio está de acordo com este plano e com as negociações que surgirão por causa dele. Certo. Caroline, sobre o Irã, considerando o que vai acontecer no sábado, o que exatamente a administração atual está fazendo para parar o financiamento do Irã à agressão terrorista mundial que a administração anterior não estava fazendo? Bem, antes de mais nada, no que diz respeito a sábado, eu não vou me antecipar ao presidente. Ele disse que haverá conversas diretas com o Irã no sábado. Eu não vou dar mais detalhes deste púlpito por razões óbvias, razões de segurança. Fornecerá uma atualização como sempre fizemos. No entanto, no que se refere ao Irã, o presidente restabeleceu sanções devastadoras ao regime iraniano e deixou muito claro para o Irã que eles têm uma escolha a fazer. Podem fechar um acordo com o presidente, podem negociar, ou haverá muito a perder. E como o presidente disse ontem, se não escolherem seguir em frente com diplomacia e um acordo, que é a direção que vemos que eles estão indo, haverá consequências graves hoje. Para a última fila. Vai em frente. Obrigado, Caroline. Sobre a ameaça do presidente ontem nas redes sociais de aumentar as tarifas contra a China em 50% adicionais em resposta à retaliação deles, ele assinou alguma coisa em termos de ordem executiva? Alguma documentação sobre isso? Esses 50% adicionais entrarão em vigor amanhã? Entrarão em vigor à meia-noite e um de hoje à noite. Então, efetivamente, amanhã. Sim. Ele trabalhou nisso claro, hoje? Como sempre. Para o senhor na sua frente, porque foi ele que eu chamei originalmente. Vai em frente. Durante o fim de semana, o presidente Trump disse que estaria disposto a deportar cidadãos dos Estados Unidos para El Salvador com a cooperação do presidente Bukele. Como isso funcionaria legalmente e quantas pessoas estariam potencialmente disponíveis para essa operação? Então, o presidente discutiu essa ideia várias vezes publicamente. Ele também a discutiu em particular. Você está se referindo à ideia do presidente de que cidadãos americanos possam ser deportados. Esses seriam criminosos hediondos e violentos que violaram repetidamente as leis do nosso país. E estes são reincidentes violentos nas ruas americanas. O presidente disse que se for legal, certo? Se houver um caminho legal para isso. Ele não tem certeza. Nós não temos certeza se há. É uma ideia que ele simplesmente lançou e discutiu muito publicamente como parte de um esforço de transparência. Reagan. Obrigado, Caroline. Tem saído mais reportagens agora sobre o declínio do presidente Biden enquanto está na Casa Branca. A Casa Branca está considerando divulgar o áudio da entrevista de Biden com o conselheiro especial Robert Hur ao público, que o ex-presidente anteriormente bloqueou. Eu não tenho uma atualização sobre isso, mas posso verificar. Acho que o povo americano estaria bastante interessado em ouvir essa gravação, mas vou verificar novamente sobre o lançamento dela. Michael. Obrigado, Caroline. No sábado, durante reuniões com o Irã, o presidente Trump diz que altos funcionários irão se reunir diretamente com funcionários iranianos. Estamos ouvindo alguma resistência do Irã agora, dizendo que essas conversas serão indiretas. Você pode esclarecer? Serão conversas diretas no sábado e não vou antecipar mais detalhes do presidente. Jennifer. Sim, duas coisas. Sobre as tarifas de Israel, pode nos dar uma atualização sobre a discussão em relaxar essas tarifas? E depois eu tinha outra pergunta sobre a equipe Claro, Dodge. essa discussão está em andamento. Eu não tenho nenhum detalhe definitivo para esclarecer para você aqui. E então, o presidente, na quinta-feira, nos disse que houve uma descoberta incrível que a equipe Dodge fez. Ele chamou de horrível e incrível. Você já pode revelar isso? Pode nos dar detalhes sobre o que foi? Houve uma descoberta. Eu detesto deixar você no suspense, mas não quero me adiantar em relação ao presidente sobre isso. Mas posso confirmar que houve uma descoberta, só que ainda não está pronta para divulgação. Claro, vai em frente. Caroline, obrigado. Eu estava chamando a jovem atrás de você. Vou falar com você depois, Ed. Não estou discriminando aqui. Vai em frente. A reunião do presidente hoje com os republicanos da Câmara pode dizer quem estava nessa reunião e qual foi a mensagem dele para os republicanos que estão céticos em relação ao orçamento aprovado pelo Senado. Claro. O presidente se reunirá com legisladores republicanos hoje aqui na Casa Branca para conversar com eles sobre a estrutura que o Senado aprovou. O presidente foi muito rápido em divulgar uma declaração sobre seu apoio ao pacote de reconciliação que o Senado aprovou e ele está contando com a Câmara republicanos para aprová-lo. Os republicanos receberam um mandato esmagador do público americano para governar. Temos uma oportunidade extraordinária. A promessa-chave que o americano
que o presidente fez ao povo americano neste projeto. Cortes de impostos, segurança, a fronteira, desregulamentação, liberar o poder da energia americana. Essas são coisas boas para o povo americano. O presidente quer ver isso concluído e é por isso que ele está se envolvendo com os legisladores hoje. Apenas um rápido acompanhamento sobre tarifas. Kevin Hassett disse hoje que a administração está priorizando conversas com o Japão e a Coreia do Sul, outros parceiros comerciais. Há outros países nessa lista que vocês podem nomear publicamente com os quais estão tendo discussões. Certo. Como você ouviu de vários funcionários do governo, inclusive já foram quase 70 países que entraram em contato com o governo da última vez que verifiquei. Mas, novamente, ouvi que os telefones estão tocando sem parar. Existem estrangeiros, líderes que querem voar para Washington esta noite e embarcar em um avião para negociar com este país, o que mostra o poder de negociação que o presidente está usando. Isso mostra que o resto do mundo precisa dos Estados Unidos da América para fazer negócios. Israel, obviamente, ontem você ouviu uma declaração pública do primeiro-ministro Yair Netanyahu. O presidente detalhou suas conversas com os líderes do Japão e da Coreia do Sul. Nós vamos priorizar nossos aliados e nossos parceiros ao redor do mundo primeiro quando se trata dessas negociações. E a equipe de comércio irá dividi-los novamente para fazer acordos comerciais sob medida ao redor do mundo. Ed, vá em frente, como prometido. Sim, obrigado. Você mencionou cerca de 70 países. Estou curioso, porém, sobre quais condições, neste momento, o presidente Trump conversaria com o presidente Xi sobre tarifas. Bem, veja, eu acabei de falar com o presidente sobre isso, e ele acredita que a China quer fazer um acordo com os Estados Unidos, ele acredita que a China tem que fazer um acordo com os Estados Unidos, foi um erro para a China retaliar. O presidente, quando a América é atacada, ele contra-ataca mais forte. É por isso que haverá tarifas de 104% entrando em vigor na China hoje à meia-noite. Mas o presidente acredita que Xi e a China querem fazer um acordo, eles apenas não sabem como começar isso, e o presidente também quis que eu dissesse a todos vocês que, se a China procurar fazer um acordo, ele será incrivelmente gracioso, mas vai fazer o que for melhor para o povo americano. Então, a China tem que ligar primeiro? Os chineses, querem fazer um acordo, eles só não sabem como fazê-lo, mas o presidente vai, implementar essas tarifas de 104% sobre a China esta noite. E sob quais condições ele poderia considerar reduzir as tarifas sobre a China neste momento? Seria imprudente da minha parte dizer essas condições aqui do pódio. Claro, Gabe. Obrigado, Caroline. Sobre a decisão da Suprema Corte em relação ao Alien Enemies Act, você está certa. Foi uma vitória para a administração. Mas os juízes também disseram que os deportados têm direito ao devido processo. A administração concorda com isso? Isso não é bem verdade, Gabe. Eles disseram que têm direito a uma petição de habeas corpus, e vamos continuar a cumprir a lei. E estamos totalmente confiantes de que cada pessoa que foi deportada sob o Alien Enemies Act, cada pessoa que continuará a ser deportada sob o Alien Enemies Act, qualifica-se para essa deportação. A NBC News está relatando que o governo está considerando ataques de drones a cartéis de drogas no México, citando vários funcionários esta manhã. O presidente do México foi questionado sobre isso e ela disse que rejeitamos qualquer uma dessas ações. Sua resposta? E essa reportagem? Não quero confirmar isso deste pod. Não quero comentar sobre isso porque não tenho certeza. Mas eu recomendaria que você procurasse o Conselho de Segurança Nacional. Então, você não confirmou o relatório, mas com a presidente do México dizendo que ela rejeita qualquer uma dessas ações, qual seria a sua resposta? Como está a relação, então, entre a presidente do México e a Casa Branca, agora em relação ao combate aos cartéis de drogas? Bem, em primeiro lugar, o relacionamento entre a presidente Sheinbaum e o presidente Trump é bastante bom. E eu acho... Ambos os líderes mundiais lhe diriam isso. O presidente tem mantido contato direto com o presidente Sheinbaum em vários tópicos diferentes, especialmente no que se refere a reprimir os cartéis de drogas mexicanos, a reprimir a imigração ilegal, o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas através da nossa fronteira sul. Ela tomou medidas significativas para fazer isso. Mas em relação a esse relatório específico, novamente, não vou comentar. Caroline, duas perguntas sobre comércio. Primeiro, como parte dessas negociações, é possível que os países reduzam suas tarifas abaixo desses 10%, o mínimo estabelecido? Mais uma vez, deixarei isso para o presidente fazer essas determinações, mas posso lhe dizer que 10% de base universal entrará em vigor enquanto essas negociações estão em andamento. Entendi. E então, qual que é o seu pensamento em relação a países com baixo custo de mão de obra? Tipo, se você tem um país como o Vietnã que quer negociar, mas obviamente eles têm algumas vantagens em termos de comércio, em termos de que as pessoas lá não são pagas tanto quanto os cidadãos americanos. Qual é o tipo de pensamento? Eles ainda podem alcançar um bom tipo de resultado comercial com os Estados Unidos? Bem, novamente, você está certo em apontar que diferentes países têm diferentes mercados de trabalho, eles têm habilidades diferentes, se preferir recursos diferentes. E o presidente vai levar tudo isso em consideração. Sua equipe vai levar tudo isso em consideração quando estiverem negociando esses acordos. Só quero apontar uma coisa. Que o presidente, todos em Washington, quer admitam ou não,
ou não, sabe que este presidente está certo quando se trata de tarifas e de comércio. Na verdade, os democratas há muito tempo dizem que os Estados Unidos da América foram enganados pelos países ao redor do mundo. Eles simplesmente não querem admitir isso agora, porque é o presidente Trump que está dizendo isso. Em junho de 1996, Nancy Pelosi falou na Câmara, ela instou seus colegas na época a lutar contra as políticas comerciais do status quo que haviam contribuído para o déficit comercial dos Estados Unidos com China. Na verdade, Nancy Pelosi disse, até onde a China tem que ir? Quanta repressão a mais? Quão grande tem que ser o déficit comercial? Quantos empregos têm que ser perdidos para os trabalhadores americanos? Quanto mais tem que existir proliferação perigosa antes que os membros desta Câmara dos Representantes digam, não vou endossar o status quo. Essas são as palavras de Nancy Pelosi em 1996. Bem, o presidente Trump está finalmente atendendo ao seu chamado 27 anos depois. Nancy Pelosi pode agradecer ao presidente Trump hoje pelo tarifa retaliatória de 104% que entrará em vigor sobre a China. Em 2007, Chuck Schumer falou sobre o nosso déficit comercial debilitante, dizendo, esses são os tipos de recordes que o povo americano não quer que quebremos. A administração precisa ir além das palavras, agir agora para reverter uma tendência que ameaça nossas perspectivas de crescimento econômico futuro. E Chuck Schumer disse isso em 2007. Finalmente, em 2025, o presidente Trump está tomando providências. O recentemente derrotado democrata Sherrod Brown disse sobre déficits em 2012 que nosso déficit com a China tinha atingido um recorde histórico e estava a caminho de o recorde do ano passado. O déficit comercial tinha custado milhões de empregos aos trabalhadores americanos na época. Estas são as palavras dos democratas anos atrás. Já era hora dos Estados Unidos finalmente terem um presidente que está tomando medidas para trazer de volta aqueles milhões de empregos aos Estados Unidos da América para impulsionar nossa indústria manufatureira. Ele está fazendo o que é certo para o povo americano. Vai exigir muito trabalho, vai exigir muito esforço. Isso é exatamente o que as pessoas elegeram este presidente para fazer. Ele falará sobre nossa agenda de energia às 3 horas da tarde hoje na Sala Leste. Como todos sabem, ele assinará um projeto de lei para liberar a força da nossa bela, limpa indústria de carvão neste país, que é uma fonte de energia confiável também para a inteligência artificial. Há uma ótima matéria na Bloomberg hoje sobre a ordem executiva que será assinada mais tarde. Então, nos veremos todos lá. Vou deixar o presidente falar mais. Nos veremos mais tarde. Obrigado, pessoal.